Seja bem-vindo a mais um episódio do Humanamente, uma série especial da TV Univap que está abordando diferentes transtornos mentais. Hoje a gente vai falar sobre depressão e quem está aqui comigo é a psiquiatra Natália Belsusarri. Natália, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Para a gente começar, quais as características do transtorno depressivo? Bom, o transtorno depressivo também é um outro transtorno do humor, que é caracterizado principalmente por sintomas de tristeza e falta de energia, uma perda de prazer nas coisas que sempre gostou de fazer, associado a outros sintomas. Por exemplo, um aumento ou uma diminuição do apetite, que culmina em perda ou ganho de peso, insônia, retardo psicomotor, que seria como uma diminuição mesmo da energia, uma lentificação ou agitação, né? Pode culminar ali também com sentimentos de inutilidade, sentimentos de culpa, uma culpa inapropriada, a pessoa não tem culpa de nada e mesmo assim ela se sente inútil, né? Pode também ter pensamentos de morte, dificuldade para concentração. E tem que ter no mínimo 2 semanas desses sintomas para a gente poder pensar num episódio depressivo. E existem vários tipos, né, de depressão. Tem aqui a depressão maior, a depressão ansiosa, persistente, recorrente. Quais são as diferenças desses tipos? Na verdade, assim, a gente primeiro define isso, o que eu falei dos critérios, são os critérios da depressão maior, e a partir da depressão maior a gente tem algumas características, dependendo do tipo, né? Então, primeiramente a gente classifica ali a depressão, transtorno depressivo maior como um episódio único ou recorrente, quando a pessoa tem várias vezes na vida, mas ela chega a melhorar e aí piora de novo, né? A gente classifica também como leve, moderado, grave, que podem ter características ali ansiosas ou características mistas. Mistas, a gente quer dizer com sintomas parecidos do transtorno bipolar. A gente pode ter a depressão que tem melancolia, pode ter uma depressão que tem também outros sintomas psicóticos que seriam mais graves, né? Com catatonia. E aquela famosa depressão persistente é outro diagnóstico. Aí é a distimia que a gente fala. Entra no espectro ali dos transtornos depressivos, mas seria uma depressão maior, só que se estende por mais de 2 anos. Então, passou de 2 anos, a gente fala da distimia. Entendi, leva todo um tempo para tudo ser diagnosticado. Sim, muitas vezes as pessoas, elas têm uma depressão maior, mas não chega a durar esses 2 anos. É diferente do distímico. O distímico passa mais de 2 anos e aí a abordagem precisa também ser diferente. E quais são as principais causas desse transtorno? Também não tem causas diretas, né? Mas da mesma forma como os outros transtornos, a gente fala dos fatores de risco. Então, existe todo um contexto para a pessoa deprimir, né? Ela nunca vai deprimir do nada. O que a gente pode atribuir ali? A herança genética. Existem em vários outros transtornos mentais essa herdabilidade, né? Quem tem familiares ali de primeiro grau que são depressivos, a gente observa uma chance dos familiares seguintes ali de primeiro grau terem ali de 2 a 4 chances de desenvolver algum episódio depressivo na vida. Só que associado a isso, a gente percebe que tem muitos gatilhos ambientais, né? Fatores estressores do dia a dia. Então, são traumas, vivências difíceis, perdas familiares, né? A gente também observa outras condições associadas, como o uso de substância, transtornos de ansiedade, problemas de personalidade, uso de medicações, doenças clínicas que propiciam a depressão. Entende? Sim, às vezes a gente está... Na verdade, como que a gente faria para diagnosticar um transtorno desse? E quem que pode diagnosticar? Bom, no diagnóstico, da mesma maneira como os outros transtornos, a gente usa os critérios do DSM-5 também. Os critérios precisam ser respeitados no sentido de tempo e critérios de características de sintomas
porque muito se confunde a tristeza e o luto com a depressão, né? E uma tristeza e um luto não é depressão. Então, a gente tem que observar isso e os fatores associados, né? Outras comorbidades, problemas clínicos de saúde mesmo que podem estar desenvolvendo algum quadro depressivo. Por exemplo, o hipotireoidismo, né? É bem comum, a gente observa pessoas que estão abrindo um quadro de hipotireoidismo ou de anemia e estão com muito sintoma depressivo. Então, nem tudo é depressão, a gente precisa respeitar esses critérios para não ter erro, e quem faz isso geralmente é o médico psiquiatra. Qual seria a diferença entre a tristeza e a depressão? Tipo, do luto, por exemplo, quanto tempo a pessoa tem que estar com sintomas depressivos? Como que funciona isso? No caso da depressão maior, né, a gente atribui que seria a tristeza, a falta de energia, com aqueles outros critérios que eu falei, por pelo menos 2 semanas, tá? Então, se é uma tristeza transitória, com menos tempo que esse, né, tem que ser 2 semanas ininterruptas de muito mal-estar, de prejuízos sociais, laborais, pessoais, por conta desses sintomas, né? Aí a gente pode atribuir a um quadro de tristeza, né? Agora, no caso do luto, a gente já estende mais o tempo. O luto esperado, normal, de uma perda muito importante, é de até 1 ano. Ele é prolongado mesmo. Quando ele se estende mais do que isso, aí a gente tem que pensar já nas patologias, né? Um luto mesmo patológico. Então, não necessariamente a gente tem que medicar um luto ou medicar uma tristeza, mas o transtorno depressivo, sim. E tem alguma idade em que esse transtorno começa a se manifestar? Ou crianças podem ter depressão? Desde cedo. Crianças podem ter depressão, é uma depressão diferente da apresentada no adulto. Geralmente a criança ela já tem mais sintomas de irritabilidade do que tristeza em si, mas a gente observa na infância, na adolescência, no início da vida adulta, ao longo de toda a vida, até na terceira idade, muito comum, né? Com pensamentos de morte, inclusive. E existe alguma prevalência em algum grupo específico de pessoas? Existem alguns grupos que a gente observa que tem mais fator de risco, né? Que são pacientes que têm já um contexto familiar, onde tem outros familiares com episódios depressivos ao longo da vida. Além do histórico familiar, pessoas que fazem uso de substância, pessoas que têm problema de personalidade, ou estão passando por alguma dificuldade na sua psicodinâmica, seja social, familiar, no trabalho, né? E pessoas que têm doenças clínicas também. Muitas ficam deprimidas. Por exemplo, quem desenvolve um câncer ou uma gestante que está muito nauseada, ela pode ficar deprimida também, né? Então tem algumas condições associadas que propiciam, sim. Com a pandemia, a gente notou que muitas pessoas ficaram mais tristes e tem muito essa questão de, sei lá, frescura. O que acontece quando esse diagnóstico não é feito, quando a depressão não é tratada, talvez até mesmo da pessoa achar que ela não está em depressão? Bom, a gente consegue perceber alguns prejuízos dependendo da gravidade desse quadro depressivo, né? Quando é um quadro depressivo mais leve, a gente pode perceber sempre nesses 3 âmbitos, né? Pessoal, social e laboral. Alguns prejuízos, por exemplo, a pessoa pode perder oportunidades, né? Se demitir do trabalho, é muito comum. A pessoa que está deprimida, ela começa a sentir uma culpa inapropriada, ela não tem problemas no trabalho, mas ela se demite mesmo assim, né? Então, tem perdas financeiras, perdas de, às vezes, desenvolvimento social e profissional por conta desses sintomas, né? Mas não somente isso, às vezes se a depressão se estende muito, ela pode ter prejuízos maiores ainda, a pessoa se endivida, cada vez mais ela perde o autocuidado, muitas vezes pode abandonar a família, ficar em situação de rua. A gente já viu pessoas que se afundaram muito mesmo, assim, né, de abandonar todo tipo de vínculo com a vida, assim.
Então, existem graus de gravidade aí de prejuízos. O importante é que em 2 semanas, se a pessoa sente esses mesmos sintomas, é procurar de fato um profissional, né? Sim, geralmente as pessoas demoram mais tempo que isso. O critério é 2 semanas, mas o que a gente vê de comum, de consultório, a pessoa passa 30 dias, 60, 6 meses se arrastando, não percebe que está mal. Muitas vezes as outras pessoas precisam falar, olha, eu acho que você não está bem, eu acho que você não está se cuidando mais, não está comendo, emagreceu, né? E aí demora um pouco às vezes para perceber esse mal. E para a gente finalizar, Natália, quais são os tratamentos para depressão? Bom, tratamentos para depressão, para começo, eu acho que a gente não necessariamente precisa medicar tudo, né? Mas logo de começo a gente sempre indica a psicoterapia para qualquer fase da depressão, seja ela mais leve ou mais grave. E quando essa depressão vai se agravando e precisa ser utilizada medicações, a gente sempre indica os usos dos antidepressivos. Existe uma gama enorme de antidepressivos, dependendo da situação da pessoa. A gente tem que individualizar o tratamento, né? Cada um tem uma condição física e clínica para ser medicado. Alguns toleram alguns antidepressivos, outros não. Então a gente tem que ir tentando, né? É uma depressão com mais características ansiosas, aí a gente usa um tipo de medicação. Se é mais falta de energia, a gente usa outra classe medicamentosa. Enfim, existem inúmeras possibilidades. Quando a depressão é muito grave, a gente pode associar com antipsicóticos também. Mas o principal ali é antidepressivos e psicoterapia associada sempre, que ajuda muito. Perfeito. Obrigado, Natália, pela sua participação. Tá joia, obrigada. Obrigado você também que nos acompanhou até aqui. O programa completo vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima.